Eu decidi fazer meu projeto final sobre a importância e educação de crianças bilíngues. O que é ser bilíngue? A pessoa é considerada bilíngue quando consegue se comunicar com outras pessoas em duas línguas, manter um diálogo, não só apenas entender o que ela diz, mas falar também e ser compreendido. Bilíngue ou não? Antes mesmo de ter filhos, é importante discutir o fato de que você pretende criar seus filhos para ser bilíngue. Pais têm que saber qual recursos vão usar, como escolas, programas, babás, ensino em casa e etc. Existe idade certa para ensinar outra língua? Quando pode ensinar? Na faixa entre 6 meses e 4 anos, há uma janela cerebral nas crianças. Isso significa que estão se formando circuitos de linguagem. Os neurônios, se estimulados, podem fazer novas conexões e especializações. Apresentar um novo idioma ao seu filho nessa idade torna a tarefa do aprendizado mais fácil, sim. A maior chance de ele falar sem sotaque, já que as estruturas nervosas básicas ainda estão em formação. Além disso, as crianças aguçam a compreensão auditiva e tornam-se capazes de distinguir sons semelhantes, como no inglês bed, que é cama, e bad, que é mal. Só de ouvir, eles já vão absorver a língua assim como fazem com o português. Aqui são alguns benefícios ao ser uma pessoa bilíngue. A pessoa bilíngue usa o controle executivo do cérebro porque consegue separar duas línguas. Ao mesmo tempo, a pessoa exercita os músculos do cérebro. Em média, as pessoas bilíngues podem esperar ganhar um salário mais elevado do que seus pares monolíngues. Como resultado desse exercício mental, as crianças bilíngues têm se mostrado melhor do que seus pares monolíngues executarem tarefas que exigem atenção ativa. Investigações recentes têm mostrado que o uso ativo de duas línguas pode realmente adiar doenças como Alzheimer por quase 2 anos. E aqui está um vídeo sobre crianças bilíngues. Uma experiência inovadora nesse sentido são as escolas bilíngues. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui a educadora Cristina Hoffmann. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda aqui ao Bom Dia Paraíba. Primeiro, quais são as vantagens realmente de uma criança, que consegue aprender duas línguas desde cedo? Acho que a vantagem maior é a formação e o desenvolvimento de mentes bilíngues, para que a criança possa pensar, refletir, conversar, se divertir, estudar nas duas línguas, indiferentemente seja ela qual for. E fazendo isso, a criança tem um desenvolvimento de mais habilidades que uma criança que no desenvolvimento dela só tem a monolíngue. Então, a criança tem muito mais sinapses cerebrais acontecendo e, na realidade, ela desenvolve mais potencialidades da sua inteligência. Ela pode se tornar, inclusive, até mais inteligente pela prática de dois idiomas ao mesmo tempo. E agora, é verdade mesmo essa história de que crianças têm mais facilidade de aprender uma outra língua? Ah, tem, porque, na realidade, as crianças, elas nascem com fonemas universais. Então, acaba se especializando na sua língua, os outros fonemas ficam atrofiados, de certa forma. Sim. Agora, se a criança é exposta a uma outra língua, desde cedo, logo no desenvolvimento dela, mesmo nas séries iniciais de educação infantil, quando entra na escola, a probabilidade dela falar, inclusive sem sotaque, falar como nativo, aumenta muito. Agora, claro, não são todos os pais que têm acesso a uma escola bilíngue que podem matricular os filhos. Aqueles que querem colocar numa escola paralela, na parte da tarde, 2 vezes por semana, para os filhos aprenderem inglês, espanhol, francês, a partir de que idade pode fazer isso? É recomendado? Olha, a partir de 3 anos já pode colocar. Inclusive, que seja, se for numa escola paralela, se não for numa escola regular de ensino, numa escola bilíngue, que a criança procure com atividades bem lúdicas que ela possa exercitar no brinquedo, na diversão, a segunda língua. Não uma coisa mais formal de ensinar, por exemplo, primeiro as cores, depois os números, que ela use desde o começo como uma comunicação. E tem alguma recomendação que essa segunda língua seja inglês ou francês ou espanhol? Enfim? Não, recomendação nenhuma. Vemos só a necessidade hoje, por causa desse mundo globalizado, o inglês ser a língua mais falada, o inglês seria uma escolha perfeita para o futuro. Essa decisão, então, não tem nenhum problema. Não, o bilíngue pode ser
qualquer outra língua. Nesses países que adotam com mais frequência, vamos dizer assim, com mais intensidade essas escolas bilíngues, quais são os resultados a longo prazo disso? A gente pode, um resultado imediato é ver, por exemplo, a colocação desses países no PISA. Já tem uma diferença aí, né? Como as crianças já têm uma segunda língua desde o começo, já exercitam mais zonas cerebrais, elas estão muito mais prontas a aprender, a conhecer, estabelecer relações entre conhecimentos. E como é que é a prática, o dia a dia de uma escola bilíngue? Na educação infantil é uma imersão na língua inglesa, da minha experiência é a língua inglesa, é uma imersão na educação infantil. A criança entra aos 2 anos de idade na escola e junto com a sua linguagem, desenvolvendo a sua linguagem materna, ela já está exposta à segunda língua. Então, na realidade, ela só vai ter o português quando chegar na hora da alfabetização, que aí é feito em português a língua materna. Muito obrigada, Cristina, pela sua presença aqui, por essas dicas também para os papais e mamães que estão em casa assistindo a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Como? Aqui estão alguns métodos para ensinar o seu filho a ser bilíngue. Para as crianças entenderem bem duas línguas e crescer para ser bilíngue, ele terá que ser oposto a duas línguas no dia a dia. A melhor maneira de compreender duas línguas ao mesmo tempo é usá-los em ambientes naturais e situações realistas. 2 métodos são o One Person, One Language e o Minority Language at Home. One Person, One Language significa que cada um dos pais constantemente fala apenas uma das línguas para a criança. Por exemplo, a mãe pode falar só o português e o pai só o inglês. Minority Language at Home significa que os pais usam a língua materna ou a língua estrangeira somente em casa. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já que todos falam a maioria o inglês fora de casa, dentro de casa seria usado somente o português. Aqui são alguns fatores negativos. Para ensinar o seu filho a ser bilíngue em casa, tempo é bem importante. Por exemplo, se os pais trabalham muito, não tem muito tempo de chegar em casa e ensinar ao filho, dependendo dos horários de trabalho e quanto tempo passa com a criança. Também temos vários filhos. Outros filhos também é um pouquinho difícil porque não tem como um pai passar exatamente o mesmo tempo com cada criança ensinando a língua. Então, isso é um outro fator que vai afetar ensinar a segunda língua. Situação financeira é importante porque se você não tem dinheiro suficiente para pagar esses programas ou curso para o seu filho. Localização, porque dependendo onde você mora, talvez não tenha programas. E a diminuição em programa. Isso é importante porque através dos últimos 10 anos tinha muitas escolas bilíngues e agora está diminuindo. E também a idade da criança, porque quando a criança vai ficando mais velha, eles perdem o interesse e não quer fazer mais e aprender mais e ter que se esforçar mais. Então, os pais têm que exigir mais se a criança for mais velha. Aqui estão algumas entrevistas que eu fiz. O que você já fez para ajudar suas filhas a aprender o português? Minha filha mais velha foi para uma escola bilíngue, então me ajudou bastante, né? Infelizmente, não oferece mais o programa e não sei de escolas que tem hoje em dia, e por causa disso, a minha filha mais nova não pode ter a mesma oportunidade. Hoje, ela fala bem o português porque eu exijo. Qual foi ou ainda é a sua maior dificuldade para ensinar seus filhos o português? Eles sempre falam que não quer aprender ou eu mesma não tenho tempo para sentar e ajudá-los. Eu chego em casa, tenho que fazer comida, limpar a casa e até que eu sento com eles para fazer seus deveres já são 8 da noite. Quando vou parar para ensinar algo? Sábado, nem pensar. Você sempre fala em português ou inglês com seus filhos? Tento sempre falar em português quando estamos em casa. Se não, só falam inglês, porque já falam a semana inteira na escola e seus colegas são americanos. Por isso, levo os dois para a missa brasileira toda semana e faço os dois falar com minha família no Brasil pelo telefone. As meninas falam português muito bem. Qual estratégia você usou? Tentei de tudo. Cantava musiquinhas em português, a gente rezava todas as noites o Pai Nosso e também mandava as duas para o Brasil todo o verão. Hoje está muito caro, então não mando com frequência. Aqui são algumas dicas para as famílias que querem ensinar os seus filhos a segunda língua. Primeiro, coerência. Mais importante
o que é sua forma de ensino bilíngue e certifica-se oferecê-lo em uma base consistente. Fornecer a exposição com os livros, canções, jogos e outras possibilidades que existem para o seu filho, você só vai enriquecer a experiência bilíngue. Incentivo. Incentive seu filho a falar nas duas línguas e muita oferta de reforço positivo quando faz isso. Torná-lo natural. Mantenha as aulas de língua uma parte natural da vida familiar, em vez de forçá-lo a ser um trabalho extra. Vai garantir a participação de todos. Mantê-lo divertido. O mais divertido o seu filho aprender uma segunda língua, o mais apto ele será de aprender e usar essa linguagem. Não peça que as crianças demonstrem sua habilidade para os outros. Pedir a uma criança para executar na frente dos outros é constrangedor para a criança e pode torná-lo sentir-se menos receptivo a aprender outra língua. A exposição a outras crianças. Segure playgroups ou se reunir com outras crianças que falam a mesma língua ou línguas do seu filho que seu filho está aprendendo. Comece cedo. Comece a falar e ler para o seu filho em ambas as línguas precoce, mesmo quando ele é um bebê. A interação humana é o melhor. TV e DVDs na língua-alvo pode ser um bom complemento para a aprendizagem, mas a melhor maneira para as crianças aprenderem uma língua é através da interação humana. Esperar alguma resistência. Muitas vezes, as famílias de embarcar uma educação bilíngue para os seus filhos vão funcionar em termos de resistência. Os membros da família também. Se isso ocorrer, tente educá-los para os benefícios do bilinguismo. E seja paciente, finalmente. Lembre-se que a aquisição da linguagem não é a única coisa que o seu filho está aprendendo. Com persistência, você começará a ver os frutos do seu trabalho quando a criança começa a responder e falar em mais de um idioma. E essa foi a minha apresentação. Tomara que vocês tenham aproveitado.